Ora, muito boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar todos aqueles que se juntam a nós nestas comemorações, nestas celebrações. Cumprimentar os elementos dos órgãos da Ordem dos Nutricionistas que estão aqui presentes connosco, ainda que à distância, por esta forma telemática de podermos estar juntos. Queria cumprimentar todos os nutricionistas, que obviamente são a razão primeira destas comemorações, desta cerimónia, e todos os outros que quiseram juntar-se a nós, nutricionistas, e à Ordem dos Nutricionistas, nesta cerimónia. De facto, hoje a Ordem dos Nutricionistas celebra 10 anos. Gostaria de lembrar que desde que se formaram os primeiros nutricionistas em Portugal, até aos dias de hoje, de facto, um longo caminho foi percorrido. Um caminho para o qual muitos contribuíram. A todos, o nosso profundo agradecimento e o nosso profundo reconhecimento. Para a profissão de nutricionista, efetivamente, o marco fundamental foi, sem dúvida, a criação da nossa ordem, a criação da Ordem dos Nutricionistas, que aconteceu precisamente no ano de 2010, há precisamente 10 anos. Reconhecendo-se, então, os nutricionistas e reconhecendo-se também a sua capacidade de autorregulação. De facto, precisamente no dia 14 de dezembro, o Diário da República, na sua primeira série, Diário da República 240, trazia uma notícia há muito aguardada pelos nutricionistas, há muito aguardada também pela população. A publicação da Lei número 51, Lei 51 de 2010, que criou, obviamente, a Ordem dos Nutricionistas e que aprovou em simultâneo os seus estatutos, que representa aquilo que nós consideramos a materialização de um projeto que começou a ser construído muito antes. Começou a ser construído no final da década de 90, pela mão de um conjunto de jovens nutricionistas, melhor dizendo, um conjunto de então jovens nutricionistas, digo eu, muito dinâmicos, muito resilientes, mas também muito sonhadores, que eu tive o privilégio, a felicidade, a gratidão de poder de alguma forma coordenar neste processo para a criação daquilo que era de facto o nosso sonho e o nosso objetivo, a criação da Ordem dos Nutricionistas. Após 10 anos, sobre esta data, eu acho que nós podemos dizer que comemoramos uma história de sucesso. Digo eu, o sucesso dos nutricionistas, o sucesso, no fundo, de cada um de nós, o sucesso de todos nós. São 10 anos a contribuir para uma melhor saúde dos portugueses através da alimentação, através da nutrição. São 10 anos de um caminho de afirmação da nossa profissão, da profissão de nutricionista. 10 anos em que os nutricionistas e a nutrição se foram afirmando em simultâneo, junto de todos, junto da nossa sociedade, mas também junto do poder político. Os primeiros passos foram passos para a instalação da Ordem dos Nutricionistas. Em bom rigor, com início em 28 de abril de 2011, ano em que iniciou as suas funções a Comissão Instaladora, que eu tive a honra de poder presidir com outros colegas por nomeação ministerial, com uma produção enorme de regulamentos estes e instrumentos para, no fundo, podermos colocar a nossa ordem em funcionamento. Seguiu-se aquilo que nós costumamos chamar da edificação da Ordem dos Nutricionistas. Esta edificação começou, obviamente, com a primeira tomada de posse dos órgãos eleitos, que veio a ter lugar um ano após a Comissão Instaladora, desta feita a 28 de abril
mas do ano de 2012. E seguiu-se um passo que todos nós consideramos no dia de hoje como determinante, que foi a convergência de duas profissões numa só profissão, desta feita a profissão de nutricionista. Hoje podemos dizer com toda a certeza que ficamos mais fortes, a ordem ficou mais forte, os nutricionistas ficaram mais fortes, ficamos certamente mais coesos. O tempo, de facto, foi demonstrador que foi a solução, foi claramente a melhor solução. E os primeiros passos de projetos que acabamos por concretizar acabaram por ser um conjunto de iniciativas que deram lugar àquilo que é a ação determinante da Ordem dos Nutricionistas. Estou a falar, por exemplo, das normas e dos guias de orientação profissional, mas também podemos falar, por exemplo, no consenso para a formação académica dos nutricionistas, mas também num conjunto de iniciativas para contribuir para a melhor formação e atualização dos nutricionistas, como é o caso de seminários vários, de cursos, mas também o nosso congresso. As especialidades foi outro dos marcos importantes na vida da nossa ordem, assim como a obrigatoriedade da alteração do estatuto com a produção de todas as peças regulamentares para esse estatuto e a publicação desse novo estatuto, mas também conhecer melhor a profissão através de vários estudos levados a efeito pelo nosso Observatório da Profissão. É necessário nós compreendermos a realidade da nossa profissão para melhor trabalharmos aquilo que é o objetivo último da nossa profissão, que é servir os portugueses para mais e melhor saúde dos portugueses. Um último trabalho que temos vindo a desenvolver é, de facto, levarmos a efeito a operacionalização de um novo modelo de estágios. Mas esta década da vida da Ordem dos Nutricionistas também muito fez em prol da promoção de uma alimentação saudável de todos os portugueses. Obviamente, em sinergia com muitos outros e em sinergia com demais entidades da administração pública. Após 10 anos desta data, o 14 de dezembro de 2010, comemoramos uma história de construção, mas também uma história de trabalho, uma história de convergência e de união, de imensos desafios. Comemoramos consensos, comemoramos consolidação, diferenciação e especialização. A Ordem dos Nutricionistas é o garante da boa prática profissional dos nutricionistas em Portugal, com um sentido ético aliado à sua competência para nos permitir afirmar em diversas áreas de atuação, sempre como profissionais de saúde e sempre com uma atuação profissional com um elevado impacto na saúde dos portugueses. A Ordem dos Nutricionistas trabalhou, trabalha e trabalhará no duplo interesse. O interesse dos portugueses no acesso a cuidados de nutrição e a uma alimentação que seja saudável para uma vida com mais saúde e no interesse, obviamente, dos nutricionistas, garantindo um melhor desempenho da sua atividade profissional. Uma década em que a Ordem dos Nutricionistas e em que a nutrição deram passos muito firmes em Portugal. Eu faço votos que os próximos 10 anos sejam de mais realizações, também de mais prosperidade, obviamente de mais conquistas, a bem da nossa população, a bem dos nutricionistas e da nutrição em Portugal. Acho que é razão para dizermos que todos os nutricionistas estão de parabéns e darmos os parabéns a todos os nutricionistas em Portugal. E porque é para os nutricionistas e com os nutricionistas que nós comemoramos esta data, eu de seguida gostaria de dar a palavra ao professor Dr. João Breda, como todos nós sabemos, nutricionista português, nutricionista que desenvolveu a sua atividade profissional ao longo de inúmeros anos no nosso país, em Portugal, mas que agora todos nós, nutricionistas e todos nós, portugueses, muito nos honramos com aquilo que tem vindo a ser o seu trabalho. O seu trabalho além fronteiras, o trabalho na Organização Mundial de Saúde, atualmente, como sabemos, desempenhando um cargo de grande elevação para a saúde em termos mundiais, como diretor do Gabinete Europeu de Prevenção e Controle das Doenças Crónicas Não Transmissíveis da Organização Mundial de Saúde. Muito obrigada, professor João Breda,
por aceder sempre aos convites da Ordem dos Nutricionistas para poder partilhar connosco aquilo que é o seu saber e a sua experiência, obviamente em prol de mais e melhor nutrição. O professor João Breda, como anunciamos, vai-nos brindar nestas comemorações dos 10 anos da nossa Ordem, com uma conferência para nos falar sobre o futuro da nutrição. Certamente vai-nos falar de coisas muito importantes e muito úteis para a nutrição e para os nutricionistas em Portugal. Provavelmente irá falar-nos sobre a necessidade de os portugueses poderem ter melhores hábitos alimentares. Provavelmente vai-nos falar da estratégia pública que porventura tem sido feita ou que poderá ser feito, mas certamente acreditamos nós que também nos vai falar daquilo que é o papel dos nutricionistas no desempenho deste desígnio de termos melhor saúde para todos os portugueses. Volto a sublinhar, muito obrigada, professor João Breda, por se juntar a nós nestas comemorações, nesta ordem que também é sua.